Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, né, desejar uma boa noite. Essa é a nossa... Está dando sequência aqui às aulas do Superligas, né? Esse encontro que a gente realiza entre as faculdades da São Leopoldo Mandic, Unicamp e da PUCamp. E hoje a gente tem esse privilégio de poder contar com a doutora Thaís para ministrar uma aula para a gente sobre transplante de córnea. A doutora Thaís, ela é oftalmologista especialista em córnea, doenças externas e cirurgia refrativa. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade. Quero agradecer imensamente você poder estar aqui hoje com a gente e poder dividir um pouco do seu conhecimento sobre esse tema que é complexo e acho que é de grande importância para a gente aqui aprender um pouquinho e, quem sabe, no futuro poder contribuir também com a área. Tá bom, doutora Elvira? Obrigado também por estar aqui com a gente hoje. Obrigado por auxiliar a gente aí em todas as necessidades aí de organização, tá bom? Então, doutora Thaís, tá com você. Quando você quiser já iniciar, vamos em frente. Perfeito, obrigada, Pedro, pela introdução. É um prazer estar com vocês aqui essa noite para falar de uma coisa um tanto mágica, né? Quando a gente conversa sobre transplante, acho que isso tem uma aura especial, não só para a gente, mas muito mais para os pacientes. Então, é importante que a gente saiba alguns detalhes a respeito do procedimento, como é que funciona, tudo. Até quando alguém vem conversar com a gente, para a gente saber como é que é na realidade mesmo, né? Às vezes, nem tudo é um mar de rosas, mas pode ser um jardim, né? A gente vai falar um pouquinho do trajeto que uma córnea faz do nascimento, desde a formação dela até o renascimento, que seria um transplante, né? A córnea ela é uma estrutura transparente, avascular e ela tem um importante poder refrativo. Eu vou usar alguns termos um pouquinho pouco técnicos, mas acho que fica mais fácil para vocês entenderem. É a película, a membrana, o vidrinho que fica na frente da parte colorida aqui do olho, tá? Ela tem esse caráter avascular e é justamente por isso que ela é transparente. E ela corresponde a mais ou menos 23 dioptrias, ou 23 graus da nossa visão, tá? Então, ela é muito importante. Ela é formada por várias camadas, a gente vai conversar mais um pouquinho depois. E a formação da córnea, ela começa lá no comecinho da gestação. A mulher nem sabe que está grávida, o coração nem está batendo ainda, e ela já está lá. Ela começa na 4ª semana, com a formação dos sulcos ópticos aqui nessa região do prosencéfalo. Esses súculos, eles se invaginam e fazem tipo uma vesícula, e essa vesícula tem camadinhas, né? A gente já estudou lá, vocês estudaram na embriologia. A parte mais externa, a córnea, ela tem 5 camadas, tá? E tem algumas regiões que são mais importantes. O epitélio, o estroma e o endotélio. E tudo que vem nesse recheio ali são membranas, tá? São áreas delgadas. Então, de células a gente tem epitélio, tem no estroma e tem no endotélio. O epitélio, ele é formado pelo ectoderma superficial. Então, ele é a parte de fora. O endotélio, ele é formado por uma onda de migração do mesênquima. O mesênquima é como se fosse um tecido intermediário, vou usar esse termo, tá? A primeira onda de migração vem e faz a parte interna. E a segunda onda de migração vem e faz a parte do meio, que seria o estroma, né? E o interesse na córnea, ele é muito antigo. As primeiras descrições a respeito da córnea, elas datam de 2000 anos antes de Cristo, lá na época dos egípcios. E a humanidade, ela sempre teve um interesse muito particular na córnea. Por quê? Porque é uma estrutura que a gente consegue visibilizar, né, visualizar, tem fácil acesso externo, e cicatrizes, traumas, opacidades originadas de elaboradas misturas com ingredientes exóticos e poções mágicas sempre tiveram presente no cotidiano das pessoas, assim, de todas as épocas. E
assim, as primeiras descrições mais detalhadas sobre a córnea, elas datam do século XVII. Antes disso, na Idade Média, era uma coisa meio obscura, então a gente não tem muita pesquisa, muita descrição. E é graças a esse microbiologista, que é o Anthony von Leeuwenhoek, que a gente tem as primeiras descrições com detalhes da anatomia da córnea. A córnea humana, como eu falei, ela é formada por camadas, né? A primeira delas é o epitélio, que é a mais externa, é uma camada que tem várias células, a camada de Bowman, o estroma, a membrana de Descemet e o endotélio. Então, essas são as partes que compõem uma córnea humana. Quando a gente vai ver aqui na histologia, é exatamente o desenho que se reproduz. Então, é um tecido muito organizado, muito fácil de identificar as estruturas, qualquer coisa que saia aqui fora, a patologia. Então, é muito tranquila a histologia. E a córnea, ela é a única parte ocular factível de transplante. Mas o que é o transplante? O transplante, ela é retirada de um órgão, tecido, de um indivíduo, né, e a inserção em outro, tá? Esse transplante, os transplantes em si, eles sofreram um aprimoramento ao longo dos anos. Isso é uma coisa bem recente, tá? De 100 e pouquinhos anos para cá. E a córnea, ela tem essa característica de ser a única estrutura do olho que a gente consegue transplantar, porque ela tem justamente aquele privilégio imunológico. Lembra que eu falei para vocês que ela era vascular? Então, ela não traz... O vaso sanguíneo, ele desencadeia toda essa reação de rejeição, então na córnea a gente não tem isso. Ela não tem vaso linfático. Ela tem diminuição dos antígenos de histocompatibilidade. Então, tudo isso é um prato cheio para que a gente faça uma boa cirurgia para o sucesso de um transplante. Assim, o primeiro transplante penetrante que a gente tem descrito era um transplante penetrante em animais, foi em porcos, se eu não me engano, em 1837, por Samuel Bigger. Em 1878, Power fez o primeiro transplante em humanos. Só que esse transplante durou só 20 dias, não deu certo. Em 1888, o Arthur von Hippel fez o primeiro transplante lamelar em cachorro. O que é isso? Ele não trocou a córnea toda, ele tirou só um pedaço. Tá? Em 1905, a gente teve com o Edward Zinni o primeiro transplante penetrante em humanos, e esse é considerado o primeiro transplante de sucesso, porque ele durou mais de um ano. De lá para cá, o negócio evoluiu, e um dos grandes responsáveis por isso foi o Dr. José Inácio Barraquer, porque ele aprimorou a técnica, o jeito de trepanal, de cortar a córnea, os fios de sutura, ele criou alguns instrumentos, ele aperfeiçoou, enfim. Tudo que a gente tem de transplante veio de lá para cá. E em 1999, a gente teve um outro marco nos transplantes, que foi o professor Gerrit Melis. Ele é vivo, ele trabalha na Holanda, ele treina muitos médicos ainda, e ele conseguiu fazer uma técnica que ele trocava ou transplantava não a parte de cima, mas somente a parte interna da córnea, secando a córnea com ar, utilizando menos instrumentos, não precisando abrir toda a superfície do olho, um ambiente mais controlado, mais seguro. Então, o Dr. Gerrit está conosco, ele sempre participa dos congressos, ele recebe muitos brasileiros. Nos Estados Unidos também tem uma equipe enorme, que começou mais ou menos na mesma época que o Dr. Gerrit Melis, mas ele foi o primeiro a descrever, os americanos ficaram um pouquinho para trás. Mas as duas equipes que treinaram os primeiros brasileiros, a gente tem vários cirurgiões que trabalham com essa técnica, não é uma coisa fácil, mas são marcos para a gente, tá? São técnicas de transplante que revolucionaram a história. Bom, quando a gente tem um transplante, que a gente indica um transplante, a gente precisa saber de onde vem isso. Quem coordena os transplantes? Todo o transplante, qualquer transplante que você vai fazer, SUS, convênio ou particular, quem coordena esse trâmite de captação e distribuição é o Sistema Nacional de Transplantes, que em Brasília tem uma plataforma, e ele é comandado pelo Ministério da Saúde. Esse Sistema Nacional, ele é bifurcado. Cada estado tem uma central de transplantes. Então, assim, eles têm uma sede que resolve as questões maiores e cada estado tem a sua. Em São Paulo, a nossa central de transplantes é ligada à Secretaria de Saúde do Estado. E, por sua vez, essa central de transplantes
coordena várias regiões dentro do mesmo estado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente tem região de transplante São Paulo, né, São Paulo Santos, se eu não me engano, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto, enfim, é tudo setorizado, assim. Por quê? Porque quando a gente tem uma oferta de uma córnea, uma doação de um órgão, a gente precisa ser ágil em captar esse órgão e ágil em ofertar esse órgão também. Quando a gente tem longas distâncias a percorrer, é muito complicado. A central, ela gerencia a captação e a distribuição, mas ela não faz o transporte, tá? Então, esse transporte é por nossa conta. Médico, paciente, a gente tem uma rede que a gente se organiza para fazer isso. Existem empresas aéreas que fazem isso gratuitamente, a Azul faz isso, tem toda uma rede que funciona por trás de gente colaborando, fazendo um trabalho que o pessoal nem imagina que existe por trás disso. Então, assim, a preferência é sempre pela sua microrregião. A maioria não, quase todas as córneas que a gente recebe são aqui de Campinas e de Sorocaba, que essa é a nossa região. Então, eu nunca recebi córnea de São Paulo ou de outros estados, porque aqui a nossa central funciona muito bem. Existem regiões, às vezes, que conseguem trabalhar melhores que outras, captando mais córneas. Então, tem uma oferta maior de córneas e aquela fila de transplante daquele estado ou daquela região é zerada. Então, essas córneas começam a ser ofertadas para as regiões próximas, através da central de transplantes. E quando o estado está zerado, eles ofertam para o Sistema Nacional, que oferta para os outros estados. Isso vai de avião, tá? Então, é assim que funciona. Existem equipes separadas de quem capta e de quem transplanta. Tudo tem um treinamento, tá? E por incrível que pareça, o nosso modelo de sistema de transplantes do Brasil, ele é o melhor do mundo. Ele funciona muito bem. É muito organizado, é uma orquestra muito bem afinada. Nós temos, falando da oftalmologia, né, vários representantes são os médicos oftalmologistas, são os chefes dos bancos de olhos, que estão lá, representantes na central de transplantes, que fazem reunião com o Ministério da Saúde, que tem protocolos muito bem estabelecidos para todos os bancos de olhos. Então, assim, existe uma associação de bancos de olhos, que é a Associação Pan-Americana, que é o Brasil que sempre comanda, tá? É a APABO. Eles fazem treinamento aqui na Unicamp, em Sorocaba, em São Paulo, vem gente do Brasil todo. Eles treinam os captadores, eles treinam os transplantadores, eles treinam os coordenadores dos bancos de olhos. É um trabalho incrível, incrível mesmo, e gratuito, tá? Eles têm os benfeitores, né? A Pabo, eu sou uma benfeitora da Pabo, tem vários médicos aqui de Campinas, do estado, enfim, do Brasil todo, que colaboram financeiramente. Eles fazem campanhas de arrecadação, para eles conseguirem manter esse trabalho bonito, né, que eles fazem. Para que a gente faça um transplante, o estabelecimento de saúde precisa estar credenciado lá no Ministério da Saúde, a equipe captadora e a equipe que transplanta, tá? Então, são 3 registros que a gente tem que ter. Quando a gente se propõe a fazer um transplante, bom, eu decido se eu quero, geralmente os médicos, eles são os transplantadores. Quem transplanta não pode captar. Tá? Antigamente podia, mas hoje em dia eles evitam, para não ter conflito de interesse, dizer que o órgão está sendo direcionado, aquelas coisas que, enfim, às vezes algumas surgiram no passado problemas, dizendo que tráfico de órgãos, enfim, para evitar qualquer rumor, quem transplanta não é quem capta, tá? Quem capta pode ser um enfermeiro, pode ser uma equipe de enfermagem sob supervisão, não precisa ser um médico, mas também se quiser ser um médico, não há problemas. Em Sorocaba, quando eu era fellow, a gente captava, os residentes fellows da Unicamp provavelmente também fazem algumas captações, porque a gente precisa dominar a técnica para poder ensinar. E os estabelecimentos, quem capta tem que estar cadastrado e quem recebe também, aonde vai ser feito o transplante. Então, é uma coisa bem burocrática o primeiro acesso. Antigamente, a gente tinha que, a cada 2 anos, renovar esse cadastro junto ao Ministério da Saúde. A gente preenche uma papelada, vai aqui para a Secretaria de Saúde daqui da nossa cidade, isso vai para o Estado, do Estado vai para Brasília, de Brasília sai o decreto, tá? O primeiro registro demora em torno de 4 a 6 meses, mas agora eles esticaram um pouquinho o prazo,
e a cada 4 anos a gente pode fazer essa renovação, já dá um alívio, porque a gente terminava de preparar um documento, já tinha que começar outro, porque esse trâmite demora de 4 a 6 meses. Tá? Pré-requisitos. Para os estabelecimentos de saúde, tem uma série de protocolos, assim, que a pessoa tem que ter material mínimo, tem que ter uma sala cirúrgica, enfim, tem toda uma coisa que precisa ser um hospital de olhos. Para as equipes captadoras, precisa ter um médico responsável, precisa ter toda uma unidade de preparação, se quiser não só captar, mas preparar o tecido também, um banco de olhos, né? Precisa ter toda uma estrutura montada, passa a vigilância sanitária, é uma coisa bem burocrática, é como se fosse um banco de sangue. E para as equipes transplantadoras, as equipes transplantadoras são os médicos, tá? Você pode ser, cada médico pode ser uma equipe, ou eu posso ser uma equipe, ter outros médicos sob os meus auspícios. E cada equipe transplantadora também precisa ter uma qualificação, um fellow em córnea, não precisa ser X anos, mas pelo menos provar que você tem experiência em transplante de córnea por 6 meses. E você precisa mandar todos os seus certificados, enfim, para o pessoal analisar e ver se você tem condições de fazer transplante. Geralmente não tem problema, mas você precisa provar que você é capacitado. Tá? Aqui é o Sistema Nacional de Transplantes, ele surgiu em 2009. Antes, a gente não tinha isso organizado, tá? Como é que funcionava? Bom, os bancos, os hospitais avisavam os médicos que tinham equipes transplantadoras iam lá no hospital, conversavam com a família, captava, preservava com as técnicas que a gente tinha, que era glicerina, enfim, formol acho que é mais esclera, mas ou era até a fresco, tá? Captava, preparava e transplantava, era meio rápido no negócio. E em 2009, eles criaram o Sistema Nacional de Transplantes, padronizaram tudo, colocaram todo mundo embaixo do mesmo guarda-chuva e todo mundo foi seguindo as regras, tá? Justamente porque acontecia alguns problemas que às vezes a família doava e depois podia se arrepender, tinha todo um trâmite que o hospital chamava de madrugada, você tinha que sair para captar e depois de manhã cedo já tinha que transplantar o paciente, até para ter sigilo, tá? Tudo foi protocolado, então assim, o paciente não sabe de onde veio, tá? Quem sabe é o médico que está transplantando, ele sabe, porque vem um código de barras, né? Não vem detalhes, mas vem para a gente lá a idade do doador, qual foi a causa da morte, assim, quanto tempo aquela córnea está preservada, vem as características da córnea para a gente aceitar ou não aquela oferta. Então, a gente tem acesso a um pouquinho de informação, é tudo com código de barras e números, mas a gente tem um pouco mais de acesso. Então, para ter um pouco de sigilo. Então, em 2009, vocês vejam que é uma coisa recente, tá? 2009, eu entrei na faculdade em 2003. Eu saí da faculdade em 2008, ou seja, eu me formei, eu estava na residência quando isso começou a valer. Então, é uma coisa bem recente. Eu acho recente, né? E a gente tem aqui todos os critérios que são critérios elegíveis para a gente classificar um paciente candidato a transplante de córnea. Bom, quem pode fazer um transplante de córnea? Um paciente que tenha potencial de visão e que tenha alguma opacidade ou deformidade na córnea que impeça ele de enxergar bem, tá? Então, eu brinco com os pacientes que é uma troca do vidrinho, né? A gente tira o doente, tira aquele vidro opaco e coloca um novo, um transparente. E é como se a gente plantasse uma plantinha num vaso. A gente planta, rega e reza, né? Faz a nossa parte, porque a gente não sabe se isso vai vingar ou não, né? Se não vai ter rejeição, como é que vai ser o processo de cicatrização, se não vai ter infecção, tá? Do paciente ele tem que ter ciência de que a jornada dele não termina ali, começa ali. A gente não está correndo uma corrida, a gente está correndo uma maratona. Então, são etapas, né? As indicações mais comuns, está descrito ali para a gente, né? Ceratocone, distrofia de córnea, opacidade pós-trauma, opacidade pós-infecção, enfim, uma série de coisas que a gente pode indicar transplante de córnea. Existem tipos diferentes de transplante de córnea também, que eu vou falar para vocês depois. Existem casos em que a gente pode priorizar o paciente. O que é isso? Chegou um paciente lá no meu consultório, ele tem uma opacidade de córnea e ele quer melhorar a visão.
eu preciso saber se aquele olho está íntegro lá atrás, pelo menos se ele tem potencial de visão. Então, eu dou uma esmiuçada, faço um ultrassom, vejo se ele enxergava antes, né? E não adianta eu indicar um transplante para um olho que já é cego, ou que tem um nervo atrofiado, ou que tem alguma outra condição, ou descolamento de retina, ele não vai enxergar. E ele vai ficar extremamente frustrado por causa disso, tá? Então, a gente dá uma esmiuçada nos dados que a gente tem, claro que a gente, se tem uma opacidade, a gente não consegue enxergar o polo posterior. Mas através do ultrassom, através da anamnese, enfim, de outros exames da tonicidade do olho, eu consigo ter uma ideia se esse olho tem viabilidade de ser funcional, tá? Bom, vou inscrever ele na fila de transplante. É um portal, tá? É um site que a gente entra, tem um registro da gente. Quando a gente faz o cadastro na central de transplantes, vem lá a normativa escrito no Diário Oficial, me autorizando a fazer transplante. A Secretaria de Saúde do meu estado entra em contato comigo. Eu vou até São Paulo, faço um treinamento, ganho um cadastro para aquele site, um cadastro individual, mas às vezes a gente tem alguns acessos que a secretária, as atendentes podem fazer para a gente, pessoal treinado. Eles recebem treinamento também, cada um recebe um acesso e cada um pode cadastrar o paciente. A gente preenche os dados do paciente, preenche o diagnóstico, enfim. E ali o paciente ganha um número. E ele vai acompanhando na fila de transplante a posição dele, ele consegue acompanhar, a gente também consegue acompanhar na fila de transplante. A fila nossa já esteve zerada, tá? O tempo máximo que ela demorou no auge da pandemia ali, que estava tudo travado, foram 9 meses. Eu não cheguei a pegar mais tempo que isso, como médica transplantadora, tá? É uma fila relativamente rápida, né? Mas existem casos que a gente não pode esperar, que são os casos de priorização, tá? São crianças que têm opacidade bilateral e a gente tem chance de ter uma ambliopia, pessoas com infecção, né, ou não responsiva a tratamento, que a gente precisa atuar ali, porque senão aquele olho está em iminência de perfuração, ou olhos perfurados, tá? Existem critérios para isso. E assim, na hora que a gente preenche, a gente pode escolher se a gente quer uma córnea ótica, com finalidade ótica, ou uma córnea tectônica, tá? Não sei se eu falo disso mais adiante. Bom, a córnea ótica é uma córnea transparente, que ela serve para enxergar depois, ela tem que estar perfeita, tá? Tudo nela bacana. Para uma córnea ótica, a gente tem uma fila, mas alguns casos, por exemplo, uma criança amblíope bilateral, eu preciso ofertar para ela uma córnea ótica, para ela precisa enxergar. Então, a gente inscreve um paciente como um ótico priorizado. Aí a central vai puxar a ficha do paciente, tem uma fila paralela desses pacientes em priorização, ela analisa e libera o mais rápido que puder, tá? Não é bem um corta-fila, mas são casos que precisam de uma atenção diferente do paciente com ceratocone, uma distrofia, que ele pode aguardar, ele aguardou até aqui, 1, 2, 3, 6 meses não vai fazer diferença no prognóstico visual deles, é diferente desses outros pacientes com esses critérios de priorização. Quando a gente faz essa escolha, né, entre um ótico priorizado, um ótico tectônico. O tectônico é uma córnea que foi ofertada, o pessoal captou essa córnea, e quando foi analisar, ela não tinha um potencial de dar uma visão tão boa. São córneas, às vezes, que têm uma grande perda endotelial, são córneas edemaciadas, são córneas com cicatrizes, mas quando a família oferta, a gente nunca diz não, tá? Tudo é aproveitado. Ou é finalidade ótica, ou é finalidade terapêutica, ou até nos bancos de olhos, os casos que têm sorologia positiva, essas coisas, não é descartado, a gente usa para treinamento, porque a gente precisa treinar as nossas equipes em alguma coisa que não seja os pacientes, né? Que é uma cirurgia muito complexa, então as pessoas precisam ter material para isso, tá? Então, tudo é aproveitado. Quando os tecidos chegam no banco de olhos, eles classificam, preparam e disponibilizam para a central. A central roda a fila com os pacientes que ela tem e avisa os médicos. Tá? E os médicos entram, uma vez liberado, eles entram em contato com o pessoal do banco de olhos.
Como é que funciona isso? Eles ligam para a gente, no celular da gente, entre 6 e 8 horas da manhã, às vezes até o meio-dia, roda a fila, tá? Eles ligam, deixam o recado, e dizem assim, doutora, tem uma oferta de córnea para você, paciente tal, que você inscreveu na fila. Ótimo. Eu vou no meu e-mail e eles mandaram uma ficha técnica dessa córnea, com todas as características, e eu tenho entre 1 a 2 horas para ligar de volta para a central e dizer, olha, eu aceito essa oferta ou eu recuso essa oferta. Eu posso recusar a oferta, eu posso ter até 5 recusas da oferta. Depois eu sou removida do cadastro deles para transplantar. Ou seja, o médico que fica recusando também não é visto com bons olhos, porque isso já passou por um processo de triagem. Se você tem condições de operar, o paciente tem condições de operar, não é para acontecer assim de recusa, até porque o paciente está esperando aqui, né? A não ser que aconteça alguma coisa, tá? Existem casos, por exemplo, que o paciente não pode operar, que está doente, ou a equipe está doente, ou alguém está de férias, então a gente entra lá no sistema e programa o tempo que a gente quer ficar de stand-by, a gente fica quicando na fila. No momento que a gente dá o ativo, a próxima córnea, a gente volta na posição que a gente estava. Tá? Vocês viram aqui, existem toda uma legislação para bancos de olhos diferentes, para autorização das equipes, como eu comentei antes. Então, assim, eu vou descrever um pouquinho mais para vocês como é que é esse passo a passo que eu falei para vocês. É uma coisa bem profunda, tá? A gente tem conhecimento de todo esse processo quando a gente faz o fellow de córnea. Mas eu acho que é importante vocês saberem como acadêmicos, como fellows, enfim, até como médicos de outras especialidades, porque às vezes a gente acha que o negócio é mais simples e não é, tem toda uma orquestra por trás. O paciente, eles não têm noção disso. Quando eu escrevo ele na fila de transplante, eu faço questão de explicar para ele um pouquinho como é que funciona esse trâmite, para ele entender, né? Se está demorando, se não está demorando, se a central liga. E assim, quando a central me liga ofertando, eu tenho que ligar para ele, dizer, olha, vamos lá, vamos fazer tua cirurgia? E eu tenho que decidir uma data logo, e eu tenho que concatenar toda uma equipe em poucas horas. O centro cirúrgico, o anestesista, o paciente, se tem um convênio, pedir atualização no convênio. Então, tudo isso precisa estar muito bem arranjado já previamente. Tá? Bom, quando falece um paciente, a gente tem uma identificação de um possível doador. Quem faz essa identificação? Geralmente, é a equipe de enfermagem. Cada hospital tem uma equipe de enfermeiros já treinados pelo banco de olhos para identificar os possíveis doadores. Tá? A córnea é um dos tecidos que a gente pode doar até 6 horas pós-mortem. Se eu não me engano, é o único. Então, a gente tem um campo enorme, não precisa ser só aqueles em casos de morte encefálica. Então, qualquer paciente que chegou parado no PS, ele é um possível candidato à doação de órgãos. Tá? O nosso banco de olhos aqui, que atende a Unicamp, que é o banco de olhos da Unicamp, o banco de olhos de Sorocaba, eles são experts nisso. Então, assim, chegou o paciente, todas as emergências, todos os hospitais já têm vários sentinelas que comunicam e identificam esse potencial doador. Tá? E qualquer pessoa é possível de doação. Por mais que você tenha a carteirinha, é a família que decide. Tá? Então, assim, a voz final é da família, então precisa conversar muito bem com isso em vida. É meio chato a gente falar da morte em vida, muita gente tem muito preconceito, muito medo, mas isso é uma coisa que a gente precisa conversar com os nossos queridos, para saber o que fazer, né? E dizer que a doação é um ato de amor, que não vai ficar deformado, eu vou falar para vocês depois como é que funciona isso, vai ficar bonitinho, ninguém nem vai saber que uma córnea saiu dali. Então, é assim que funciona. Esses sentinelas, eles convocam as equipes dos bancos de olhos que estão de plantão. Né? A equipe do banco de olhos, ela vai lá e entrevista a família, enfim, é uma coisa muito delicada, eles têm toda uma preparação para isso, da abordagem, como eles fazem um treinamento, né, para usar a psicologia com calma, enfim, ver se eles estão receptivos a esse tipo de coisa no momento. Às vezes eles esperam um pouquinho para abordar, abordam um pouco depois, porque a gente tem até 6 horas para fazer isso, né? Eles preenchem o formulário e excluem casos que não são candidatos, por exemplo, doenças infecciosas, a gente já sabe que tem um paciente HIV positivo e tal, e hepatite, mas em alguns casos, às vezes a família tem muita vontade de doar, eles até
podem captar, mas para fins de treinamento, tá? A captação ela é feita por essa equipe do banco de olhos, geralmente é um técnico de enfermagem ou um enfermeiro, ele é devidamente treinado, tá? Pode ser um médico também. Ele faz a coleta do globo ocular e das amostras sanguíneas para análise sorológica. Então, assim, é feita a captação do globo e eles acessam aqui uma veia profunda, captam sangue, geralmente aqui é subclávia, e mandam tudo para análise. Então, é feita uma análise junto da sorologia, tá? Então, é tudo muito controlado. Quando chega para você uma córnea, você sabe que está tudo ok, tá? Quem capta não pode transplantar, isso eu falei, geralmente os médicos, eles são poupados de captar justamente porque eles vão transplantar, então o pessoal deixa de resguardo essa turma para outra atuar. No banco de olhos, o tecido ele é captado, preparado, ele recebe um código de barras, como eu falei, com as informações, todas as informações do doador são armazenadas nesse código de barras ou nesse número no banco de olhos, e bem como assim, as informações de sorologia, enfim, coisas que envolvem a morte do paciente também. Existem várias geladeiras assim no banco de olhos, tá? Geralmente 3, como se fosse banco de sangue, tá? Mesma estrutura. São córneas que chegaram, globos oculares que chegaram para preparação, córneas já preparadas, que a sorologia não saiu, córneas que a sorologia saiu, tão bacana, tão preparada, prontas para uso, e tem um outro lá embaixo, eles separam por categorias, córneas óticas, córneas tectônicas, e lá no outro cantinho as córneas separado, que tem alguma sorologia, alguma coisa que vão ser usadas para outras finalidades. Tá? Todas essas córneas, elas passam por análise de um biólogo ou de um médico, enfim, uma análise na lâmpada de fenda, e tem bancos de olhos médicos que realizam a microscopia especular, que é um exame para avaliar as células do endotélio, para saber se esse endotélio, que é a camada mais interna, é viável. Ele sendo viável, o resto geralmente vai bem, mas ele precisa classificar se tem opacidade ou não, se está demasiado ou não, e classificar essa córnea, separar. Pode até ser que o biólogo ou algum outro profissional seja responsável por isso, mas quem assina o laudo é um médico. Então, de praxe, os diretores dos bancos de olhos, eles passam e verificam se está tudo ok, porque é a assinatura deles que vai lá, né? E esse tecido é colocado esse código de barras, essa córnea é armazenada lá, disponibilizado no sistema, né? E a central roda a fila, como eu expliquei para vocês. E eu vou mostrar algumas coisas que parecem um pouco chocantes, mas eu acho que é importante a gente saber como é que é feita a enucleação, tá? Eles fazem toda uma asepsia do local, porque o meio de preservação, ele tem antibiótico, mas ele não tem antifúngico, enfim, e tem sempre chance de contaminar ali. Então, eles fazem toda uma preparação, tá? Limpa como se fosse fazer uma cirurgia, bota o campo estéril, luva estéril, paramenta, tudo bacaninha. Bota o blefarostato, e é feita uma dissecção ao redor, uma peritomia 360 graus, divulsionando toda a conjuntiva, dissecando todo aquele globo ocular, cortando os músculos extraoculares, clampeando o nervo óptico, cortando, seccionando, e no local é colocado um dispositivo redondinho para fazer o volume, e depois é suturado ou colado a pálpebra, fica fechadinho. É isso, tá? Precisa ter muita técnica na hora, porque quando pós-mortem, o olho ele tende a perder um pouquinho o humor vítreo, então ele fica mais murcho, né? Desculpa a palavra, mas é bem isso, ele fica mais hipotônico. Então tem toda uma técnica para você manipular esse globo para não tortar ele, porque senão a córnea fica cheia de estria depois, é muito difícil, começa a ficar demasiada. Então, o mínimo possível de manipulação, o mais atraumático possível. Vem um potinho assim, que é tudo envolto de algodão e gás, então aquilo é condicionado, é levado daquele jeito, num recipiente térmico até o banco de olhos, tá? Aqui, ó, ele está envolvendo o globo ocular
com esse charutinho de gás e todo o material estéreo, vocês viram aqui, é uma mesa estéreo, tudo como se fosse uma cirurgia, tá? Aqui a peritomia peritomia 360, divulsão, e aqui a gente tem uma imagem, ó, de globos que foram extraídos e de uma córnea já preparada aqui, pronta para entrar no meio de preservação, que é o OptiSol. Essa aqui é uma imagem do potinho quando a gente abre, né? Tem o globo envolto no charutinho, tem um nome, mas agora não me recordo o nome técnico que o pessoal do banco usa. E esse globo, quando o técnico chega no banco de óleos, tem a equipe, pode ser ele, ou pode ser uma equipe que está lá, vai para uma câmara de fluxo laminar, um material também estéril, e precisa fazer a preparação dessa córnea. Então, ele precisa desenrolar esse charutinho de gaze, cortar, fazer a secção, né, com um bisturi no globo ocular, cortar aquela área da córnea, mas não é só a córnea, vem uma rima, que a gente chama uma beirada de esclera junto, com o mínimo de manipulação possível e não deixar o olho murchar, então é muito delicado. Não pode vir tecido uveal também, tá? Risco de contaminação, risco de infecção, então tem que tirar, limpar bem ali aquela parte escleral. E essa córnea com essa rima é colocada dentro de um potinho, pode ser o OptiSol, pode ser o Sol, que são meios de meios de preservação, padronizados para isso. E é depositado aqui, é lacrado esse recipiente, e é aqui embaixo que ela fica. Quando a gente analisa na lâmpada de Fender, eu acabei esquecendo de trazer, mas no consultório a gente tem, é tipo um braço assim que a gente acopla e tem um espelho embaixo. Então, por reflexão da imagem, eu consigo ver as células da córnea aqui, eu consigo ver o estado que está essa córnea. Por mais que o banco de óleos tenha feito uma seleção muito boa, muito bacana, antes de transplantar, eu tenho uma rotina, né? A córnea chegou para mim, eu vou verificar se está tudo bem. Porque, não sei, pode ser que nesse meio tempo, como esse meio de preservação ele não tem antifúngico, pode crescer algum fungo, pode ter alguma infecção ali, ele fica numa estufa, uma geladeira, né, com uma temperatura controlada de 2 a 8 graus, mas nunca se sabe no transporte o que pode acontecer. Então, na hora que eu recebo essa córnea, eu analiso, e antes de subir para o centro cirúrgico, eu também tenho por praxe de analisar para ver se está tudo bem com o tecido, tá? Porque às vezes o pessoal classificou lá como uma córnea, e até que esse negócio chegou para você, ficou lá vou falar como estufa, mas na verdade é no meio de refrigeração, e ele pode ter mudado a classificação. Então, a gente precisa reportar isso para o banco de óleos, tá? A gente pode até devolver, se não tiver em condições, o pessoal faz a troca, enfim, mas eles têm todo um processo interno, de controle de qualidade, então a gente precisa reportar, tá? Quando a gente abre, é isso aqui, ó, é uma foto da abertura do meio de preservação, com a rima aqui na córnea, e a córnea transparente aqui na região central. Aqui está ela mais uma vez. Essa é uma córnea que não está muito bacana. Vejam, ela está bem opaca, muitas dobras, estrias, enfim. Isso aqui é uma córnea tectônica ou uma córnea para treinamento, talvez, né? Porque às vezes para treinar a gente precisa de uma certa transparência, mas enfim, é isso que tem aqui para a gente, tá? E que a gente recebe no meio de preservação. Tudo é padronizado, tem um controle de temperatura em tudo, e quando esse tecido sai desse meio controlado, desse refrigerador, digamos assim, ele vai para uma caixa padronizada. Antigamente, essas caixas elas eram de isopor. Hoje em dia, é tudo assim, dessa outra forma, tá? Com controle de temperatura. O banco, a córnea, ela não pode ficar sacudindo, porque senão as células ali dentro elas morrem. Então, assim, tem toda uma preparação, ela é forrada com bolsas térmicas, tem uma gazelinha onde ela fica de pezinho, tipo um estojinho, eles lacram tudo, mandam todas as informações lacradas dentro da caixa, é muito organizado, tá? Não é qualquer pessoa que pode fazer o transporte, o médico ele autoriza e treina algumas pessoas. Tá? Pode ser o próprio médico, pode ser uma enfermeira, pode até ser uma secretária, enfim, ou alguma empresa de transporte, mas eles precisam passar por um treinamento do banco de óleos. Então, o banco de óleos não libera para qualquer um. Tá? Então, precisa
ter todo um cuidado, porque às vezes vocês fazem um trabalho magnífico e alguém manda uma pessoa despreparada, aquilo lá sacode, balança, perdeu o tecido. Até que chegou no médico, estava todo cheio de dobra, edema. Então, é isso que eu falei para vocês aqui, está um pouquinho mais, digamos, visual, né? Aqui a gente faz a inscrição na central, a fila ela é única, o tecido ele é disponibilizado para a equipe, então o paciente ele pode acompanhar mais ou menos que pé que ele está. Meus pacientes, eu falo para eles, um instantinho só. Meus pacientes, eu falo para eles, olha só, chegou na posição 200, mais ou menos, vocês me ligam para eu examinar vocês, ver se mudou alguma coisa, né? Porque às vezes o paciente, a gente bota ele na fila e daqui 6 meses ele vai vir, mas às vezes o tecido é ofertado antes. Fica de olho na fila. Eles entram lá a cada 15 dias, a cada mês, e vão olhando como é que está o andamento dessa fila. Chegou na posição 200, você me liga. Vem aqui no consultório, vamos combinar algumas coisas. Eu explico novamente em detalhes como é que é a cirurgia. Ele está ciente de todo o processo que ele vai enfrentar dali para frente. Deixa afivelada a equipe de anestesia, peço os exames pré-anestésicos, deixa na mão dele para ele fazer, se a equipe desejar. Existem serviços que fazem com anestesia geral. No nosso hospital, eu tenho muita prática com bloqueio e sedação. Tá? Então, mesmo trauma, às vezes, a gente consegue, tá? Com pouco volume, uma sedação boa. Tem casos que não é indicado, que é indicado fazer cirurgia com anestesia geral, por causa da perda vítrea, enfim, por causa do risco, mas no nosso hospital a gente tem a opção dos dois. Mas sempre que a gente pode, a gente faz bloqueio com sedação, a gente tem uma equipe de anestesia exclusiva para oftalmologia, então eles são muito treinados. É impressionante. Então a gente confia muito neles e eles na gente, né? Então mas se precisar de uma anestesia geral, às vezes precisa de mais exames, enfim. Isso que eu expliquei para vocês do transplante, e a gente precisa ter um entrosamento da equipe com o banco de olhos. Então, é muito direto, tá? Por exemplo, a central me ofertou uma córnea, eu já dei o ok, já aceitei, já falei com o paciente, eu mando um e-mail já para o banco de olhos, dizendo, olha, a central me manda um e-mail dizendo qual banco de olhos, que eu tenho que mandar aquela autorização para retirada. Eu pego esse e-mail, já mando a autorização de transporte, é tudo automático. E o pessoal lá, recebido, já está autorizado, a partir de tal hora você pode retirar. Beleza. Esse tecido chega até mim. No momento que ele chega, vem um monte de papel junto também, que eu tenho que assinar depois, tá? Dizendo para eles como é que foi o transplante, como é que foi a técnica cirúrgica, se eu observei algum problema com o tecido. E eu preciso, além de assinar tudo aquilo, preparar aquela documentação, tirar foto, escanear, mandar de volta para o banco de olhos e dar baixa no sistema da central, porque aquela fila fica travada com aquele lote de córneas ali. Se a gente não der baixa que não transplantou, fica parado ali, o próximo não consegue receber. Claro, não é de um em um, eles fazem isso em blocos, em lotes, mas assim que a gente transplanta, a gente precisa dar baixa lá para a fila correr para os próximos também ter o benefício. Tá? E isso que eu falei para vocês, a checagem dos papéis, confirmação no site, tudo isso acontece. Essa é a interface que aparece no site da Central de Transplantes de São Paulo. Tá? O paciente ele recebe um RGCT, que é o Registro Geral de Transplante de Órgãos, e eu posso consultar isso e ele também. Tá? Então, ele entra lá na central, enfim, digita o número dele e consulta que pé que está ele na fila. Eu falei já para vocês quem é um candidato de transplante, um defeito, ou uma deformidade, ou uma opacidade corneana que impeça a boa visão do paciente, né? E o olho tem que estar saudável para garantir um bom prognóstico. Isso que eu falei, não adianta pegar um paciente que está já sem percepção luminosa, que estava cego tecnicamente, e tentar trocar a córnea, porque isso não vai funcionar. O olho é como se fosse um relógio, toda a engrenagem precisa estar funcionando para ficar bacana. Tá? Aqui as indicações, né? Um olho com ceratocone. E esse é o aspecto que a gente tem do transplante. Tá? A gente não tira toda a córnea, a gente faz uma trepanação. Geralmente, essa trepanação ela é circular, por causa da facilidade de passar os pontos e dos bordos não ficarem elevados. Quando a gente sutura um tecido quadrado,
o negócio fica com as pontas arrebitadas, né? Vocês devem perceber isso. Então, sempre que a gente puder fazer arredondado, é mais fácil. Mesmo que seja o que a gente chama de PET, um transplante lamilar, sempre que for redondinho, mais fácil, tá? Como a córnea tem 5 camadas, a gente pode atuar nessas 5 camadas. Eu posso trocar 5 ou pode trocar uma parte delas. É o que a gente chama de transplante lamelar. Num transplante penetrante, a gente faz a trepanação e troca todas as camadas. Num transplante lamelar anterior, eu tiro uma parte do estroma ou mais superficial ou mais profundo e deixo a membrana de Descemer e o endotélio, tá? Às vezes posso até deixar um pouquinho de estroma posterior aqui embaixo, tá? E quando a gente faz um transplante endotelial ou posterior, a gente tira só aquela camada de células e aquela membrana mais interna que eu mostrei para vocês lá no começo. Existem várias técnicas, a gente pode fazer isso através do corte manual com trépanos. Antigamente faziam tudo manual com tesourinha, geralmente a gente faz com trépano e depois se precisar completar com tesoura a gente completa. A gente pode lançar mão de lasers, a gente tem laser para isso, que é o laser de femtosegundo, é um laser especial. Ele lança um tipo de energia numa certa concentração que cria bolhas de cavitação, ou seja, ar, e aquele ar separa as camadas da córnea, tá? Tanto no sentido horizontal, tem lasers que fazem também no sentido vertical. Então, a gente só tira aquela camadinha de tecido, tá? São mais previsíveis, é uma tecnologia sensacional, né? Mas é cara e às vezes não está acessível, tá? E o endotelial tem várias técnicas também, é como se fosse, os meninos brincam lá, os residentes, que é a sopa de letrinhas, né? A modalidade de transplante mais feita é a transplante, são 2 tipos, né? O penetrante e o lamelar anterior, tá? A gente precisa da avaliação pré-operatória, como eu já falei para vocês. A cirurgia, ela parece, quando a gente vê, parece simples fazendo, mas exige uma curva de treinamento, tá? Você precisa passar por pelo menos 100 transplantes para o negócio ficar bem bacana, senão não fica, tá? Claro que tem curvas, com a pandemia a gente teve um ensino prejudicado, a gente precisa otimizar. Essa curva pode ser importada se a pessoa for mais habilidosa, se ela fizer treinamento lá no banco de olhos, com aqueles olhinhos lá que eram para descarte. Então, tudo vai depender do interesse, do approach do cirurgião, de quem está aprendendo, tá? É uma cirurgia relativamente longa e a gente precisa ser eficiente. Quanto mais tempo passa, mais célula morre. E assim, se eu estou fazendo um transplante penetrante, eu tiro todas as camadas da córnea. Eu literalmente abro o olho. E aquele olho fica aberto. Se o paciente espirrar, tossir, qualquer coisa acontecer, isso pode, todas as estruturas oculares virem para fora. Então, eu preciso ser eficiente, rápida e precisa na hora de fazer os pontos, tá? Existe toda uma técnica para fazer os pontos e quanto mais caprichoso a gente for no intraoperatório, menos problema a gente vai ter no pós. Então, é uma cirurgia para a gente caprichosa, não para a gente apressada, tá? Quem quer fazer correndo lá, largar os pontos, e os pontos eles precisam ficar como se fossem as horas de relógio, bem simétricos. Por quê? Porque deles é que vai depender a cicatrização, a adequada coaptação do tecido, tá? Não pode vazar líquido pelo olho, tem que ficar tudo bordo com bordo. Se ficar algum bordo mais elevado, esse tecido não cicatriza e pode ter infecção. Tá? Além do que, esses pontos determinam o grau da pessoa, o grau de astigmatismo que a pessoa vai ter. Se eu apertar um ponto lá muito, a pessoa pode ficar com 20 graus de astigmatismo, de deformidade na córnea, não vai enxergar nada. Tá? Então, quando eu estou fazendo uma cirurgia com finalidade ótica, eu preciso ter todos esses cuidados. Claro, se eu estou fazendo uma cirurgia com uma finalidade tectônica, que é tapar buraco, eu vou fazer do melhor jeito que eu puder nas circunstâncias em que eu estiver, né? Nem sempre, às vezes o tecido está tripeável, às vezes está com infecção, às vezes eu preciso dar um ponto mais longo, outro mais curto, enfim, o melhor que se pode naquele momento, tá? E a anestesia precisa ser muito cuidadosa se a gente fizer com bloqueio e sedação, porque eu vou abrir o olho, né? É uma cirurgia a céu aberto.
Imagina se o paciente está só com um bloqueio e está sedado, e, de repente, ele resolve acordar da sedação, não está com os braços bem contidos, né? Enfim, não está numa situação ideal ali. Eles não sabem o que está acontecendo. Leva a mão ao olho, contamina a coisa, pode até, imagina, né? Numa cirurgia dessa que é para restaurar a visão, a gente até pode perder ela. Então, precisa estar um ambiente muito controlado, tá? Como é que é a técnica cirúrgica? Eu vou falar um pouquinho para vocês assim, desmistificar um pouquinho, até para curiosidade, tá? A gente usa colírio no pré-operatório. Geralmente, a gente fecha a pupila para diminuir danos. A gente faz a técnica cirúrgica normal, com a asepsia, antisepsia e os campos. Precisa ter muito cuidado com pressão positiva. O que é isso? Quando a gente faz uma anestesia, ou às vezes paciente que tem alguma doença de base, paciente mais jovem, quando a gente bota um blefarostrato muito apertado, que não abre bem o campo, o olho fica duro, fica tenso. No momento que eu acesso aquele olho e abro aquele compartimento que está fechado, aquilo tudo vem para fora, tá? Então, assim, a pressão precisa estar mais baixinha, o ambiente precisa estar calmo, todo controlado, tá? Eu preciso medir a córnea nos raios na direção vertical e horizontal, porque eu preciso saber que tamanho que eu vou fazer essa trepanação, esse corte. Se eu fizer muito pequenininho, ele vai ficar com um astigmatismo muito grande. Se eu fizer muito grande, na hora de dar ponto, eu vou chegar muito perto dessa área aqui, que é o limbo, que é uma área vascularizada. Isso chama neovaso. O ponto é um corpo estranho ali. Ele chama neovaso, ou seja, vaso numa região onde não era para ter. Esses vasos migram do limbo e vão para a córnea, e eles induzem rejeição. Então, a gente tem um tamanho ideal aí que a gente ensina os fellows, e cada fellow tem a sua habilidade, depois a pessoa vai desenvolvendo, tá? A gente precisa escolher os trépanos, conforme a experiência de cada cirurgião. Raramente a gente faz do mesmo tamanho a trepanação e o outro que vai em cima, tá? Uma diferença de pelo menos 0,25 entre cada. E o receptor menor que o doador, porque na hora que você vai dar o ponto, você estica um pouco o negócio, para não ficar muito tenso, muito plana a córnea. Então, para ficar mais bacana, 0,25 de diferença, no mínimo 0,75, às vezes até 1 em caso de córneas tectônicas, enfim, até posso utilizar, mas geralmente esse é o nosso limite, não mais do que 1. Minha técnica cirúrgica sempre para transplante penetrante é 0,50 de diferença entre os dois trépanos, milímetros, né? E se for um transplante lamelar anterior, 0,25, que daí eu tenho uma câmara formada, um olho mais formado, é mais fácil para mim controlar essa tensão. Eu faço marcações no paciente, coloco o anel de Fleming. O que é anel de Fleming? É esse anel de aço aqui, ó, para manter o olho estável quando eu for acessar a câmara anterior. Antes de entrar dentro do olho, eu preparo esse botão doador, porque no momento que eu corto, eu estou com aquilo a céu aberto. Então, imagina se eu saio dali e vou lá no fundo preparar. Gente, não dá, né? Então, assim, a gente deixa tudo pronto antes. Então, preparo o botão doador, meço aqui, meço lá, preparo lá na minha mesa. Aí sim, eu vou trepanar o paciente e trocar as córneas e fazer as suturas e a finalização. Então, aqui, quando a gente faz o preparo do botão doador, existem os trépanos e existem os punches, que a gente chama. Os trépanos, eles são como se fossem cumbuquinhas, caixinhas que a gente coloca a córnea em cima para fazer o corte, tá? Não precisa ter necessariamente um trépano e punch, você consegue fazer com 2 trépanos, botar numa superfície, mas que essa córnea não escorregue. Cuidado ali, tá? Aqui, eu vou parar um pouquinho de compartilhar a minha tela e vou acessar para vocês um vídeo. Isso, ele está fazendo uma injeção acho que vou deixar correr, porque senão se eu der stop aqui, não vai. Ele faz os 4 pontos cardinais que a gente chama. Esses pontos precisam ser tirados, removidos, esse anel também, antes da cirurgia final. Ó, vocês veem que a córnea tem uma cicatriz, tem pontos ali. Esse é o trépano, ele está fazendo uma medição, né? Ele escolheu um trépano de 8,5 milímetros. E agora ele vai lá no doador, ele pegou
o mesmo tamanho, né? Mas ele vai fazer com um tipo diferente de trépano, que é um tipo rotatório, um trépano mais sofisticado. Cada meia volta que a gente dá, eu sei exatamente quantas micras está indo no tecido. É fantástico isso. Vocês viram que ele viu lá que está inspecionando se já entrou ou não, quanto ele tem ainda para penetrar. Ele faz uma paracentese para diminuir um pouquinho a pressão de dentro do olho. Ele está instilando o anestésico dentro do olho. Geralmente a gente instila viscoelástico para proteção das estruturas, tá? Ele fez o acesso agora da câmara. E agora ele está acessando com as tesouras. Ele preferiu não fazer a preparação total com o trépano e está fazendo com as tesouras. Vocês viram que existe tesoura curva, tesoura reta. Está acelerado aí, mas o negócio é bem lento, devagar, né? Tirou, está aberto. Vocês viram que tem uma janela de vulnerabilidade. Então, ele injetou mais viscoelástico, pegou a córnea doadora, vai tombar por cima. Ele fez no mesmo diâmetro, mas geralmente a gente dá um intervalinho entre os milímetros. A gente faz os quatro pontos marginais, cardinais, que a gente chama, e a gente vai dando um ponto aqui e outro lá contralateral. Por que isso? Para controlar a tensão do olho, tá? Controlar o astigmatismo. Depois a gente everte todos os nozinhos para o lado de dentro do olho. Está checando, ver se não tem insider, se não tem vazamento de líquido. Existem médicos que lavam esse viscoelástico de dentro do olho, tá? E é isso. Ah, meu Deus, agora eu quero ver como é que eu vou fazer para encerrar a apresentação. São os trépanos e os punches, tá? Que são todos existem vários tipos, várias marcas que a gente pode lançar a mão, tá? Para vocês terem uma ideia do instrumental. As suturas, elas podem ser pontos separados, como ele fez no vídeo. A gente pode fazer ponto contínuo, como se fosse um chuleio, vocês viram que fica como se fosse uma estrela, e a gente pode fazer a combinação dos dois, tá? Para que isso? Para controlar o astigmatismo, para controlar a cicatrização no pós-operatório. Particularmente, eu gosto mais de fazer só os pontos separados, porque o problema da sutura contínua é que quando você tem que tirar um pedaço, o resto começa a descambar depois de um tempo, então é meio complicado essa sutura. Eu prefiro fazer separado, que eu consigo manejar com mais tranquilidade e ter mais controle sobre isso. Quando a gente faz os transplantes lamelares, como eu falei para vocês, a gente pode tirar só uma parte do tecido, tá? São técnicas cirúrgicas que a gente aprende no fellow de córnea, fellow especializado em transplante. E para a gente separar a parte lamelas da córnea, do estroma da córnea, é a coisa mais... é uma das cirurgias mais difíceis de técnica cirúrgica. Não é o penetrante é super tranquilo, todo mundo começa com o penetrante e vai embora. E o lamelar é que é o nosso desafio, tá? Porque a gente precisa separar essas camadas. Quanto mais profunda eu fizer essa separação, melhor vai ser a qualidade ótica. Só que como é que eu faço isso? Eu posso fazer isso fazendo os cortes verticais com o femto segundo, só que quando eu passo o femto segundo na região horizontal, essas bolhas de cavitação deixam um aspecto ondulado no tecido receptor. E isso pode deixar alguma irregularidade ali e dar baixa de visão. Então, eu preciso dissecar de uma forma lisa. A técnica mais empregada hoje é com bolha de ar, tá? A gente faz uma trepanação parcial. Existem médicos que medem com o PAC-Pen, que é como se fosse uma caneta que mede a espessura da córnea, e existe um bisturi milimetrado que a gente vê lá mais ou menos, calcula X% daquela córnea eu quero acessar até aquela profundidade. E é como se fosse uma sapata que você faz essa incisão
com esse bisturi milimetrado. E, a partir dali, acessam aquela região e injetam ar para fazer a dissecção, a separação das lamelas do estroma da córnea. Isso se chama Pack Bubble. No meu fellow, esse Pack Bubble foi descrito quando eu estava saindo do fellow, é uma coisa bem recente, vários médicos adotam e o índice de reprodutibilidade é bem bom. Eu aprendi uma coisa mais rústica, na minha época não tinha tanta coisa, então a gente trepanava, via mais ou menos, entrava com uma agulha de insulina numa seringa de ar e você tem que aprender o feeling, que se você for um pouco mais para baixo, você perfura o endotélio e se for mais para dentro, você pode danificar outras estruturas. Então é uma coisa muito controlada, microscópio muito bom. Calma, né? Não pode tremer ali. Então, a gente tem ideia, a gente vai injetando, tem ideia pelo acesso aonde você está e você injeta um pouquinho de ar. Se você estiver no lugar certo, ele vai fazer tipo vai correr aquela bolha. Se você não estiver no lugar certo, ele vai fazer essa mancha branca. Se você tiver, ele vai formar tipo uma teiazinha de areia no momento que você está injetando e um pouquinho mais de pressão você faz isso, a gente chama de bolha total. Uma vez que eu tenho a bolha total, eu tenho uma separação por ar das camadas da córnea. Eu tenho que pegar um bisturi, alguma coisa, acessar isso, colocar viscoelástico, terminar de secar aquilo ali, cortar, e embaixo, assim, eu só tenho endotélio e membrana de DCM. Eu só tenho uma camadinha de células, então a coisa é muito delicada, tá? E a gente pode colocar o botão doador deixando ou não o endotélio e a membrana de DCM. Ah, mas vocês vão me perguntar, mas membrana de DCM com membrana de DCM? Não, elas degeneram depois de um tempo, aquilo ali fica bacana, não precisa se preocupar. Vantagem, se às vezes não ficar muito bem coaptado, ou às vezes tem uma microperfuração, pode vazar humor aquoso, pode ficar algum viscoelástico nessa interface, criar uma dupla câmara, que a gente chama, tá? Eu posso entrar dentro do olho e tirar o endotélio do paciente, ele fica como se ele tivesse um transplante penetrante. A desvantagem também, às vezes, essa é a vantagem, né? Então, eu tenho um outro endotélio ali se eu precisar acessar ele. A desvantagem é que, às vezes, pode ficar alguma área de irregularidade ali. Então, precisa ser muito bem lavado, muito bem limpo, com toda uma técnica cirúrgica, tá? Aqui eu estava descrevendo para vocês como é que é esse acesso lá com a agulhinha, depois a gente disseca, toda uma coisa bem trabalhada. Aqui o acesso da bolha de ar, tá? Como a gente faz. É uma cirurgia demorada, perto de um transplante penetrante, tá? E às vezes, assim, você vai tentar fazer a bolha e não dá. Você tenta uma vez, não dá certo, você vai do outro, não dá certo. E se a córnea ficar toda branca, a gente vai na dissecção manual. Camada por camada, a gente não se dá por vencido. Se a gente pretende fazer um transplante lamelar, a gente tenta até o fim. Só em último caso a gente converte. Por quê? Um transplante penetrante ele tem mais chance de rejeição que um transplante lamelar. Então, sempre que eu puder fazer um transplante lamelar, é mais seguro para o paciente, menos chance de rejeição para ele. A gente tenta, tá? A gente não desiste. Por isso que eu falei que transplante não era uma cirurgia rápida, né? Não era uma cirurgia de gente apressada, mas sim de gente caprichosa, tá? Aqui também mais um pouquinho, quando a gente vai trabalhar com aqueles transplantes endoteliais, que a gente tira só a camada interna do olho, a gente acessa o olho por dentro, com um ganchinho invertido e faz tipo uma dissecção e vai puxando só aquela camadinha para o lado de fora. A gente prepara o botão doador também previamente, porque pode acontecer de ter algum acidente, a gente, enfim, precisar de um novo tecido, então a gente já deixa tudo pronto antes de manipular o olho do paciente. A gente tira aquela camada de células dele que está doente, que é o endotélio, a membrana de DCM, a gente injeta o injetorzinho e com BSS ou ar, aquele tecido, aquele endotélio doador, ele entra enroladinho como se fosse um chapéuzinho mexicano, assim. E a gente vai manipulando ele com uma técnica que se chama tapping, que é com dois instrumentos e vai batendo nele, assim, ó. Os brasileiros que desenvolveram a Samba Technique, que é o Dr. Nicolas em Sorocaba, que faz bastante, os médicos em São Paulo também, que é uma técnica no touch. Quando eu estava no fellow, eles ensinavam para a gente que a gente
A gente até pode puxar e manipular, mas cada vez que você toca nesse endotélio, você está matando células. Então, esse no-touch technique, a gente injeta ar dentro do olho, bolinhas de BSS, vai dando jatinho, até posicionar, vai tapeando ele e ele vai se abrindo, assim. É bem bacana. Ele se abrindo, eu injeto uma bolha de ar dentro do olho para aquilo colar, subir e ficar colado e dou os pontinhos. Depois eu diminuo a bolha de ar e esse é um transplante lamelar posterior, tá? Aqui, como eu estava falando, aquela dissecção para vocês, ó, o rolinho a gente cora com azul de tripã, então a gente consegue ver ali, olha, com os dois instrumentos batendo para aquelas abinhas do chapéu mexicano abrirem. E a gente também pode fazer uso de um instrumento, um aparelho que se chama Moriá. O Moriá, ele é um aparelho que ele faz corte na córnea. Então, por exemplo, quando eu tenho uma córnea muito doente, um endotélio muito doente, que eu sei que ele não vai sair, vai ser difícil de manipular. Existem casos, por exemplo, de pacientes afásticos, de pacientes que eu não vou conseguir pressurizar, não vou conseguir desenrolar, que eu sei que eu vou ter dificuldade cirúrgica para desenrolar aquele rolinho de endotélio. Eu faço o corte, ao invés de levar só o endotélio membrana de cima, eu levo uma camada de estroma do tecido doador. Faço tipo uma lamelinha mesmo. Insiro lá dentro, posso até suturar se precisar. Aqui, como a gente faz, tem toda uma tecnologia, né? Coloca, é como se fosse um ferrilhão que ele passa e volta. A gente coloca o tecido ali, engata o cabeçote, pisa no pedal, e esse cabeçote ele vai e volta e corta, tá? E esse não é um transplante adequado, tá? Vocês podem ver que não tá bacana. Tem uma área de desepitelização central. Ah, isso é uma coisa. Quando a gente faz um transplante, a gente tem as 5 camadas da córnea. Essa primeira camada de cima, que é o epitélio, ou ele cai inteiro na hora de cirurgia, ou ele cai depois em até 20 dias. Então, logo que a gente faz o transplante, a gente sabe que aquele epitélio, não é epitélio, desculpa, o epitélio, ele vai ser substituído nas próximas 2 semanas por epitélio que vem da área aqui limbar do receptor. Então, aquele epitélio antigo cai e vem epitélio do receptor e pavimenta tudo aquilo. Então, por isso a importância das bordas, dos pontos, do capricho. Vejam aqui, ó, a gente tem um bordo todo mal coaptado, todo demasiado, uma córnea que parece que está chapada ali, grudada, né? Não tem espaço na câmara anterior, está desepitelizado. Olha só o pontão que foi dado ali, ó, está sangrando, já está chamando o neovaso aqui, isso aqui não é bacana, tá? A gente gosta de ver um transplante assim, tá? Você vê que o olho está formado, que ele está com um espaço para o humor circular. A gente tem uma rima adequada aqui, tá? Ele não está muito centralizado, mas vejam que está bem, podia estar um pouquinho mais centralizado, mas está bacana, ó. Córnea transparente, pontinhos pequenos, controlados, muito simétricos, tá? É isso que a gente quer ver e é isso que vai dar uma reabilitação visual para o paciente, tá? E eu queria deixar uma mensagem final para vocês, né? Que a paixão ela torna-se uma força quando encontra saída no trabalho dos nossos braços, na perícia das nossas mãos ou na atividade criadora do nosso espírito. Transplante ela é uma paixão, mas ela precisa ser não assim de quem transplanta e um sonho de quem está sendo transplantado. É importante que a gente, quando trabalha com isso, a gente trabalha muito com expectativa e com sonho, tá? Realmente fica muito bom. Só que a gente precisa saber que a gente está numa jornada. Tá? Esses são os meus contatos, eu trabalho nesses 2 locais, vocês me encontram todo dia, quase sempre, o dia inteiro lá no Penido, e eu estou à disposição para dúvidas, o que vocês tiverem. Bastante informação, mas eu acho que é muita curiosidade envolvendo esse mundo aí para vocês. Obrigada. Muito bom. Doutora Elvira? Muito legal, Thaís, muito legal. Eu não tinha visto ainda a aula inteira. Adorei a aula, muito legal. Obrigada, viu, pela sua disposição aí nesse tempo doido que você está passando, né? De dar aula para os meninos. Foi muito interessante, viu? Agora Obrigada, descansar pessoal. um pouco, ver se algum dos meninos tem alguma pergunta aí. Sim, eu estou com o chat aberto aqui, deixei aberto para o pessoal mandar
qualquer pergunta, qualquer dúvida. Mas se alguém não manda nada, antes eu queria só perguntar eu tenho uma dúvida, doutora. Não sei se eu perdi aqui, queria entender por que a modalidade penetrante ela tem maior chance de rejeição do que a lamelar. Não Ok. entendi isso, se você puder só... Existem 3 tipos de rejeição: a epitelial, a estromal e a endotelial, que é onde tem célula. A endotelial é a mais prevalente, é a que ocorre, tá? Não se sabe por quê, por inflamação, por alguma coisa que às vezes chega ali através dos vasos do limbo. Ali, a endotelial é a pior de todas e a que compromete mais. Então, quando a gente puder deixar o endotélio do receptor, melhor. Quando a gente tira, tem mais chance de dar problema, tá? E quando a gente troca a córnea como um todo, muito mais. Então, por isso que tem mais chance de dar problema, tá? E sempre que a gente pode optar por um tipo lamelar, é melhor. Aí você vai me dizer, não, mas a doutora falou que tem mais chance de dar rejeição endotelial e eu estou fazendo um transplante endotelial. Calma lá, eu estou trocando só aquela estrutura, o resto é do paciente. O que é uma rejeição? A rejeição é quando o corpo identifica que tem um órgão que não é dele e começa a fazer uma reação inflamatória e atacar aquele tecido. Então, quanto mais estruturas self eu deixar ali, menos chance eu tenho de ativar, né, os guardiões do nosso corpo aí para descobrirem que tem algo que não é dele. Então, por isso que o penetrante rejeita mais, porque eu troco tudo, tá? Não, perfeito, perfeito. Maravilha. Bom, acho que ninguém se manifestou, mas olha, doutora, eu adorei a aula. Já tinha assistido uma aula sua sobre transplante. É um tema muito complexo até, né? Bastante profundo, mas muito boa aula. Quero agradecer a sua disponibilidade de novo e te dar os parabéns aí. Obrigada, pessoal, que vocês estiverem à disposição. Quando quiserem, eu estou lá. No período, toda semana tem transplante lá comigo, com o doutor Hilton, a gente está sempre lá, tá? Na Unicamp eu tenho certeza que é igual, né? Então, a gente está de portas abertas aí para receber vocês, tá? É bonito, as pessoas ficam muito contentes. Sim, córnea é linda, né? A córnea é maravilhosa. Tá bom, gente, boa noite, obrigada pelo convite. Doutora Vira, obrigada por me receber aqui nesse espaço mais uma vez e até breve. Eu que agradeço por você estar perto, Thaís. Beijão, beijão, Pedro. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Boa noite. Obrigadão.